Boa noite. Que a graça e a paz estejam com cada um. Amém? Val em dose dupla hoje. Já falei pela manhã, estamos aqui agora para falar mais uma vez. Não nós, né? Não a gente, mas Deus por intermédio da palavra. Alguém já disse que o sermão que não nos conduz a Cristo faz os demônios rirem no inferno. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Todo texto bíblico precisa conectar a fala com Cristo. Isso é evangelho. Irmãos, nós estamos em uma série com o título Encontros que Transformam. E hoje eu convido vocês para a gente refletir num texto de Marcos, capítulo 7, dos versículos 24 ao 30. Marcos, capítulo 7, versículos 24 ao 30. Acredito que muitos, ao lerem esse texto, ficaram sem entender algumas palavras ditas por Jesus aí a essa mulher. Mas hoje eu gostaria de estar refletindo com vocês em cima desse texto, para a gente entender esse texto e a conexão que ele faz com o próprio Evangelho, que é Jesus. Marcos, capítulo 7, versículos de 24 ao 30, diz assim: Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Versículo 25. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. O texto nos informa, conforme o versículo 24, que Jesus, ele foi para as terras de Tiro e Sidom. E o texto também nos mostra que, tendo Jesus entrado numa casa, tá aí, ó, ele queria que ninguém soubesse que ele estava lá. Então vejam vocês, Jesus, ele vai para as terras de Tiro e Sidom. O que isso significa? Tiro e Sidom era um território de gentios. Deixa eu explicar algo aqui para fazer sentido. Gentil é quem não é judeu. Judeu era a nação eleita, era o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento. Então, pensar em povo de Deus era falar dos judeus. Tanto que os judeus, por ser a nação escolhida por Deus, olhava para quem não era judeu, ou seja, olhava para os gentios com desdém. Então, Jesus vai para um território de gentios, de pessoas não judaicas. E Tiro e Sidom ficava na costa da Palestina. E diz aí o texto, então, que Jesus vai para as terras de Tiro e Sidom, porque Jesus queria que ninguém o soubesse que ele estava lá. Pelo contexto do nosso texto, o texto nos mostra que Jesus, ele tinha gastado todo o tempo dele trabalhando. Jesus tinha gastado todo o tempo dele ministrando nas províncias, nos territórios dos judeus. E isso atraiu a Jesus imensas multidões, muitas e muitas pessoas
o que deixou o Senhor Jesus exausto. Deixou o Senhor Jesus cansado, a pontos de Marcos, lá no capítulo 3, versículo 20, no capítulo 6, versículo 31, dizer que a multidão afluía de tal maneira que Jesus e os seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Olha a demanda do ministério de Jesus. Por isso, então, que esse texto está nos afirmando que Jesus, ele sai das províncias judaicas e ele vai para as terras de Tiro e Sidom, que eram, então, territórios dos não-judeus, e Jesus vai lá com o objetivo de descansar um pouco. Deu certo? Jesus conseguiu descansar? Conforme o final do versículo 24, diz aí o texto, que, no entanto, ele não pôde ocultar-se. Quem tem a versão NVI, diz aí o finalzinho, que ele não conseguiu manter em segredo a sua presença. Já ficaram sabendo que ele estava lá, naquela casa. Por que ele não conseguiu se manter em segredo? Veja o versículo 25. Responde para a gente. Porque, está aqui também no slide, uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, a respeito de Jesus, ela foi até lá, e olha o que essa mulher faz, gente. Ela se prostra aos pés de Jesus. Então veja, Jesus queria descansar, ele vai para lá, para território de não-judeus, para descansar, mas não teve jeito. Porque o versículo 25 está nos informando que essa mulher, ela ouve dizer a respeito de Jesus que estava lá, e ela dá um jeito de chegar até ele, naquela casa. E ela vai com ousadia. Veja o versículo 26. Diz aí o texto que essa mulher era grega, ou seja, ela não era do povo judeu, ela não era uma judia, ela não era da nação escolhida de Deus, ela era grega. É por isso que Marcos enfatiza, ela era grega, ou seja, ela era uma mulher estrangeira, ela não pertencia à nação judaica, ela era uma mulher desprezada, e continua o texto, de origem Ciro-Fenícia. Ciro-Fenícia era a nacionalidade dela. E olha o que ela fazia. Ela rogava a Jesus que expelisse de sua filha o demônio. O verso aqui está nos dizendo que essa mulher era grega, de origem Ciro-Fenícia, ou seja, essa mulher, gente, ela era uma estrangeira desprezada. Do local que essa mulher era, em função da proximidade lá com a Judéia, essa mulher, os teólogos acreditam que ela tinha pleno conhecimento dos costumes dos judeus, dos costumes judaicos. Então, essa mulher, sendo uma estrangeira desprezada, ela sabia que ela não possuía credenciais religiosas. Ela, sendo uma estrangeira desprezada, ela não tinha credenciais culturais, ela não tinha credenciais morais para se aproximar diante de um rabi judeu. Ela era uma mulher. Além de ser mulher, ela era grega, de origem ciro-fenícia, portanto, uma gentia pagã, uma estrangeira completamente desprezada, cuja filha, nos informa o texto, estava possessa de um espírito imundo. Eu coloco assim que ela sabia que, de acordo com os padrões da época, ela era considerada, de todos os modos, uma pessoa impura. Portanto, ela não era qualificada para se aproximar de qualquer judeu devoto. Quem dirá então de um rabi, como acontece aqui diante do Rabi Supremo, Jesus, o próprio Deus encarnado, diante dela? Mas sabe o que me chama a atenção aqui no texto? É que essa mulher não se importa com nada disso.
Porque o texto nos mostra que ela entra naquela casa, quando ela tem notícias de que Jesus estava lá, ela entra naquela casa sem ser convidada. Veja o versículo 25. E ela faz o quê? Ela se prostra aos pés de Jesus e começa a rogar para que Jesus expelisse da sua filha o demônio. Chamo sua atenção para o versículo 26. Esse verbo, rogar, a expressão rogava, do verbo rogar, que em outra versão aparece suplicar, talvez é o texto, é a versão que você está usando aí. Essa expressão aqui no texto está no presente progressivo. O que essa expressão no presente progressivo significa? Significa, gente, que essa mulher, ela implorava para Jesus a todo tempo. Ela implorava para Jesus constantemente, para que Jesus expelisse de sua filha o demônio. Então o texto nos mostra que nada, nem ninguém consegue deter essa mulher. A mesma passagem que nós estamos vendo nessa noite aparece também em Mateus capítulo 15, que é em outro evangelho. É uma passagem paralela. E diz lá Mateus capítulo 15, que sabe o que os discípulos, faziam a essa altura? Que a mulher aparece lá e está suplicando, está implorando para que Jesus expulse de sua filha o demônio. Sabe qual foi a postura dos discípulos de Jesus? Diz Mateus, capítulo 15, versículo 23, que os discípulos de Jesus pediam para Jesus mandar a mulher embora. Ah, Jesus, manda ela embora. Mas essa mulher, diz o texto, que ela continua a suplicar a Jesus. Ou seja, eu vejo nesse texto que essa mulher, ela não aceita um não em resposta à sua súplica. Eu quero chamar a sua atenção aqui para um fato que Jesus fez, conforme o registro de Mateus capítulo 15. Então, vejam só. Essa mulher está aflita, ela precisa de ajuda, e ela pede ajuda a quem realmente pode ajudá-la, a Jesus. Ela não se conforma em ver a sua filhinha sendo destruída. E para quem é pai, para quem é mãe, sabe que se o filho está sofrendo, a dor é sua também. Essa mulher, gente, está sofrendo ao ver a sua filhinha sofrendo. O que ela fez então? Ela entra na casa, como já disse, sem ser convidada. Versículo 25, então, nos informa que ela se prostra aos pés de Jesus e começa a rogar que Jesus expelisse de sua filha o demônio. Ela então suplica, ela implora constantemente, e eu levanto essa pergunta. E qual foi então a atitude de Jesus diante da súplica da mulher? Qual foi a atitude de Jesus? Marcos não fala. Quem vai falar é o evangelista Mateus, no capítulo 15. Olha o que Mateus fala. Qual foi a atitude de Jesus diante da súplica da mulher? Mateus capítulo 15, versículo 23, nos informa que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus fica quieto. A mulher está sofrendo, gente. A filhinha dela está sofrendo, ela está sofrendo. Ela clama a Jesus. Ela clama a quem realmente poderia intervir naquele sofrimento dela. Mas Jesus fica quieto. Ele não fala nada. Então vejam vocês que Jesus, ele ficou em silêncio. Presta atenção, parece que Jesus foi indiferente à dor dessa mulher. E eu coloco assim, que um dos grandes dilemas da vida cristã é o silêncio de Deus. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo vários e vários exemplos de pessoas que estavam aflitas,
Eu vejo exemplos de grandes homens de Deus, de grandes mulheres de Deus, que estavam passando por momentos difíceis, e essas pessoas clamavam a Deus, e como resposta, essas pessoas tiveram, sabe o quê? O silêncio de Deus. Difícil, né? Muitos gritaram por socorro, muitos oraram, muitos clamaram, mas só encontraram como resposta o silêncio de Deus. Pegue, por exemplo, o povo de Deus, Israel, na escravidão do Egito. 430 anos escravos dos egípcios. Imagino eu que clamaram a Deus por socorro e ouviam somente os chicotes em suas costas, porque Deus estava em silêncio no primeiro momento. 430 anos, gente, de sofrimento, sendo escravos. E, gente, vamos ser sinceros. Você já viveu a experiência de passar por uma tempestade na sua vida também, acredito eu? De passar por momentos difíceis na sua vida e orar, e clamar: Senhor, o Senhor conhece a minha dor. Você chora diante de Deus, você clama diante de Deus, você suplica diante de Deus, e como resposta, você só tem o silêncio de Deus. É difícil. É difícil. Quem sabe, alguém entrou aqui nessa noite e está passando exatamente por isso. Um problema conjugal, um problema com os filhos, um problema lá no serviço. E você tem orado, você tem chorado, e só Deus sabe disso. E como resposta, você está tendo somente o silêncio de Deus. É um grande dilema da vida cristã, é uma grande tensão. E eu diria que em momentos de tempestades, em momentos de luta, em momentos de dores aos nossos corações, quando nós ouvimos o silêncio de Deus como resposta da nossa oração, aí o que mais passa a nos machucar não é mais o momento difícil em si, e sim o silêncio de Deus. Você até esquece dos seus problemas. Você começa a se questionar: por que Deus não está me ouvindo? Por que Deus está em silêncio? Parece que Deus está indiferente à minha dor. E vamos ser sinceros, gente. Gente, eu coloco assim, que o silêncio de Deus, ele dói mais do que as feridas. O silêncio de Deus dói mais do que as tempestades que nos cercam, que nos rodeiam. A Bíblia nos mostra que muitas e muitas vezes o Deus que fala poderosamente, ele fica em silêncio. Só que eu quero dizer para vocês que o silêncio de Deus é pedagógico. Quando Deus fica em silêncio ao seu clamor, à sua súplica, é para te ensinar lições profundas da sua dependência para com Ele. E se os seus problemas, as suas dificuldades, as suas lutas estão levando a Deus, para mais perto de Deus, as suas lutas são bem-vindas. Porque você estará no melhor lugar e no lugar mais seguro de todos os lugares, aos pés da cruz. Você vai ver que diante dele você é dependente dele, que você não é nada. Nós precisamos encarar a vida dessa forma. Ele nos criou para ele. Se nós não vivemos para ele, a nossa vida está fora de foco, está sem propósito. O texto então nos mostra que Jesus, ele rompe o silêncio com essa mulher. E qual foi então a resposta de Jesus para essa mulher, para essa estrangeira, para essa mãe aflita, que se prostra aos pés de Jesus implorando? Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 27, olha só, do nosso texto. Diz Marcos que Jesus falou assim para ela, quando ele rompeu o silêncio: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando nós estamos lendo esse texto, quando a gente lê exatamente esse versículo,
a gente fica assim, o que quis dizer? Quando Jesus falou isso para a mulher, ele quis dizer o quê? O que é Jesus? Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. À primeira vista, gente, presta atenção, à primeira vista, essa resposta que Jesus dá a essa mulher, quando ele rompe o silêncio, parece ser um insulto. Ou seja, parece ser algo ofensivo. Parece. Deixa eu explicar algo aqui para fazer sentido o texto. Hoje a nossa sociedade gosta de cachorros. Mas o que é importante lembrar no contexto e na época, é que na época do Novo Testamento, a maioria dos cachorros eram cachorros de rua. Ou seja, eram cachorros ferozes e cachorros imundos, que eram animais desagradáveis naquela época de todas as formas possíveis e imagináveis. Então vamos entender aqui o que Jesus fala para essa mulher. Olha só, a sociedade daquela época não gostava de cães. E realmente chamar alguém assim era um insulto terrível. Era algo ofensivo. E lembre-se, nos tempos de Jesus, os judeus em geral chamavam quem não era judeu de cães, por eles serem impuros. Eu pergunto, então, o que Jesus disse a essa mulher, no versículo 27, foi um insulto? Foi uma ofensa? E eu coloco, obviamente, não. Jesus nunca ofendeu ninguém, ele nunca pecou. Jesus nunca precisou pedir desculpas para ninguém, era o próprio Deus encarnado. Era o mestre por excelência. Jesus não está aqui proferindo a essa mulher um insulto ou algo ofensivo. O que Jesus está dizendo para essa mulher no versículo 27 era uma parábola. O que era parábola? Parábola era histórias do dia a dia que Jesus contava como ilustração quando ele queria ensinar e deixar claro uma verdade. Jesus falava por parábolas. E o termo aqui que Jesus está usando nessa parábola, no versículo 27, o termo para parábola é uma metáfora que Jesus está fazendo, ou algo semelhante. É isso que significa o que Jesus está falando aqui para essa mulher, no versículo 27. Jesus está fazendo o que então? Ele está usando uma ilustração da vida diária, do cotidiano daquela época, que tem a ver, que não tem a ver com os cães, e sim com os cachorrinhos. Chamar alguém de cão era algo ofensivo, cachorrinho não. Inclusive, há uma diferença no grego original, no original que foi escrito aqui, da palavra cão para a palavra cachorrinho. Então, olha só, eu coloco assim, que a palavra para cão não é a palavra que Jesus usa aqui, quando ele dá a resposta para a mulher. Vejam vocês que a palavra que Jesus usa no final do versículo 27 é uma palavra que está no diminutivo. Jesus fala cachorrinhos. E cachorrinhos, dentro desse contexto, era uma referência aos cachorros domesticados, aos pets que nós temos em casa hoje, que nós cuidamos tão bem e nós tratamos esses cachorrinhos como se fossem filhos. É bonito, é bonitinho, esses cachorrinhos. Então, é a isso que Jesus está se referindo. Eram adotados como animais domésticos. Eram poucos, mas naquele tempo existiam. E esses animais, então, realmente, eles ficavam, conforme a fala no versículo 27, eles ficavam embaixo da mesa e comiam as migalhas que caíam, especialmente quando as crianças estavam comendo. Pense vocês num cenário de uma criança comendo sozinha. É comida para todo lado. Criança deixa, às vezes, porções caírem no chão. E o que os cachorrinhos daquela época faziam? Se apropriavam das migalhas, das comidas que caíam e comiam. Então, olha só. O que Jesus está dizendo para essa mulher no versículo 27 é mais ou menos isso aqui.
mulher, você sabe como são as refeições em família. Primeiro, comem as crianças à mesa e depois comem seus animaizinhos de estimação. Não é certo quebrar essa ordem. Lógico que os animaizinhos de estimação não devem comer da mesa antes das crianças. Jesus aqui, simplesmente ele quer dizer que ele veio trazer o alimento para os filhos de Israel, para os judeus, para a nação que era considerada eleita por Deus. É isso, simplesmente, que Jesus estava dizendo para ela. Ele está querendo dizer que ele veio trazer o alimento para os filhos de Israel e que não era justo tirar o alimento que foi designado primeiro para os filhos de Israel para dar aos cachorrinhos. A nação que não era judaica. Então entendam vocês, Jesus aqui está simplesmente dizendo qual era a missão dele. Ou seja, Jesus está falando assim para a mulher que ele também era judeu, Jesus. Ele veio primeiro para os judeus, para a nação de Israel. Tanto é fato que no capítulo 15 de Mateus, nessa mesma passagem, ele fala assim, ele fala assim: que eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. É o que ele fala para a mulher. Então, por vários motivos, Jesus ele havia concentrado o ministério dele em Israel, para os judeus, para mostrar o quê? Para mostrar que ele, Jesus, sendo o Messias, o prometido do Antigo Testamento, era o cumprimento de todas as promessas das Escrituras. Jesus era o cumprimento dos profetas, Jesus era o cumprimento dos sacerdotes, Jesus era o cumprimento dos reis, Jesus era o cumprimento do templo. Todos temas vinculados à nação de Israel, aos judeus. É isso que Jesus está explicando à mulher. Primeiro, eu vim para os judeus, para a nação eleita. No entanto, após a ressurreição de Jesus, o que ele fala na grande comissão? Ele fala assim: eu não coloquei. Ele fala assim, na grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28. Agora sim, é como se Jesus estivesse falando assim para a mulher: primeiro eu vim para Israel, depois dessa missão, eu irei para os gentios. Você é uma grega, você é de origem sírio-fenícia. Calma, que a sua hora vai chegar. Só que não é bom inverter essa ordem. Então, olha vocês, o que Jesus estava dizendo para essa mulher é isso aqui, Por favor, mulher, entenda. Nós temos uma ordem aqui a seguir. Irei primeiro a Israel e depois aos gentios. Você é uma grega. Você não é israelita. Calma, que eu vou chegar em você. E diante dessa palavra, gente, dessa parábola que Jesus usa para essa mulher, ela tem uma atitude que muito me admira. Porque essa mulher, ela volta a insistir com Jesus, e o texto nos informa que ela dá uma resposta espantosa para Jesus. Olha o versículo 28. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Olha que humildade que essa mulher demonstra a Jesus. Olha só, em outras palavras, o que ela está dizendo para Jesus é isso: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa. E eu estou aqui, sendo uma grega, não sendo uma judia, eu estou aqui com humildade diante do Senhor em busca dessas migalhas. É o que ela fala para Jesus. Nesse texto, no versículo 28.
Então percebam vocês que Jesus contou para essa mulher uma parábola. E ela entendeu. Essa mulher aceitou. Ela entendeu a parábola e respondeu para Jesus dizendo: certo, Jesus, eu entendi o que o Senhor está falando para mim. Eu compreendo completamente. Eu entendi que eu não sou da nação de Israel. Eu não adoro o Deus único e verdadeiro, que é o Deus dos israelitas. Portanto, eu não tenho lugar a essa mesa. Eu sou uma grega. Eu entendi. Eu aceito isso completamente. Gente, essa humildade dessa mulher não é incrível? É isso que está acontecendo aqui. E o que me chama a atenção é que essa mulher não toma essa parábola que Jesus usou como uma ofensa. Ela não encarou assim, pelo contrário, de forma sábia. O que essa mulher fez? Ela diz assim para Jesus. É como se ela estivesse falando assim para Jesus no versículo 28. Jesus, a parábola que o Senhor acabou de me falar, essa parábola me serve. Porque os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Essa parábola me serve. Então, de forma sábia, ela apenas diz assim para Jesus: tudo bem, Jesus. Eu posso não ter um lugar a essa mesa, porque eu não sou israelita. Mas nessa mesa, há comida suficiente para o mundo inteiro. Porque o Senhor é um Deus gracioso. E eu preciso da minha porção agora. Essa mulher, ela entendeu completamente a parábola que Jesus acabou de contar para ela. Olha que ironia. Jesus contava a parábola aos seus discípulos, que eram israelitas, e eles não entendiam. A todo tempo, os discípulos chamavam Jesus de lado e falavam: Jesus, aquela parábola que o Senhor acabou de contar, explica para a gente o que o Senhor quis dizer. Ninguém entendeu nada aqui. A mulher nem israelita era. Ela ouve a parábola de Jesus e compreende. Lembre-se, é uma mãe aflita que está falando para Jesus. É uma mãe que estava vendo a filhinha sofrendo. Ela aqui, então, está travando uma batalha com Jesus, da maneira mais respeitosa com Jesus que se possa imaginar, e ela não quer ter um não como resposta de Jesus. Ela esperava a intervenção de Jesus a seu favor, libertando a sua filhinha daquele sofrimento. Gente, é de se admirar o que essa mulher faz. Olha só, ela não está dizendo assim para Jesus. Ela não está dizendo assim para Jesus: Senhor, dê-me o que mereço com base na minha bondade. O que ela está falando para Jesus é o que está aqui embaixo. Senhor, dê-me aquilo que não mereço com base na sua bondade. Pois eu preciso disso agora. Ela reconhece que ela não era boa. Ela reconhece que ela não era merecedora. Ela necessitava simplesmente da graça de Jesus em seu favor. E o que é formidável no texto é o que o texto nos mostra, que a resposta que a mulher deu a Jesus, entre aspas, move o coração de Jesus. Porque Jesus viu realmente na resposta daquela mulher, daquela estrangeira desprezada, Jesus viu na resposta dela uma compreensão, um discernimento espiritual, e Jesus olha para ela no versículo 29 e diz assim, diz o texto, que Jesus fala assim para ela: por causa desta palavra, que você entendeu, mulher, a parábola que eu acabei de te falar, você foi humilde e entendeu completamente, por causa dessa palavra, pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Aqui algumas versões trazem que Jesus fala assim: que resposta maravilhosa, incrível! E assim então, a súplica dessa mulher, a súplica dessa mãe aflita é atendida e a filha foi curada. Versículo 30. Diz o texto que voltando ela para casa, ela achou a menina atirada sobre a cama, pois o demônio a deixara. Gente, para mim,
esse texto é impressionante. Estudando ele com paciência. Porque aqui a mulher entendeu o Evangelho. Entendeu que ninguém merece nada, se não for a graça de Deus em seu favor. Ela entendeu que nós somos mais malvados, que todos nós somos mais perversos do que jamais podemos acreditar, mas ao mesmo tempo mais amados e aceitos do que jamais ousamos esperar. Então olha só, essa mulher, ela não se mostra uma pessoa orgulhosa demais para aceitar o Evangelho. O que o Evangelho dizia acerca do fato dela ser uma estrangeira desprezada, o Evangelho mostrava isso de uma forma tão clara para ela: você não merece. Você é uma estrangeira desprezada. Ela aceitou isso. Ela sabia que ela era uma pessoa que não era digna. Ela sabia que ela era uma mulher desprezada, não merecedora. Ela sabia que era uma pessoa que ela não tinha as credenciais religiosas. Ela sabia que ela não tinha as credenciais culturais nem morais para se aproximar de um judeu, daquele rabi. Ela tinha plena consciência que, de acordo com as normas da época, ela era considerada, de todos os modos, uma pessoa impura. Ela sabia completamente disso. Ela sabia que, conforme os padrões daquela época, ela era considerada uma estrangeira desprezada. Ela, portanto, é uma mulher que entende o que é o Evangelho. Agora, deixa eu chamar a sua atenção, caminhando para o final, para um fato extremamente importante aqui. Sabe todas essas qualificações negativas que eu apontei a respeito dessa mulher, que era estrangeira? Sabe todas essas qualificações negativas que ela tinha? Então, essas são as mesmas qualificações negativas que eu e você, nós temos diante de um Deus que é santo e totalmente justo. Ninguém tem qualificação necessária para ter comunhão com Deus. Você esquece, não tem qualificação necessária para poder se aproximar diante de Deus. E isso por causa dos nossos pecados. Nós também não somos dignos. Nós também não somos merecedores. Então, a semelhança dessa mulher, eu e você não temos as credenciais religiosas, nós também não temos as credenciais culturais e muito menos as credenciais morais para nós podermos ter comunhão com Deus. Para Deus, a Bíblia mostra que para Deus, eu e você somos impuros, a semelhança dessa mulher. Para Deus, a Bíblia nos mostra que eu e você somos pagãos. Nós não temos lugar à mesa de Deus para comermos junto com Deus. Aos olhos de Deus, eu e você também. Nós somos estrangeiros, completamente desprezados por causa do nosso pecado. Para Deus, nós somos sim considerados como cães. Sabe aquele termo que é ofensivo? Nós somos considerados como cães por causa dos nossos pecados, por causa da imundícia dos nossos pecados. Então surge uma pergunta a essa altura. Se eu e você, então, temos todas essas qualificações negativas aos olhos de Deus, então, de que maneira nós podemos nos aproximarmos diante desse Deus que é totalmente santo e justo e ter comunhão com Ele? Como que a gente pode fazer isso? Se nós não podemos, se nós não temos qualificações necessárias para isso. Lembre-se, eu coloco ali embaixo que, por um lado, Deus é santo e justo e Ele não tolera o mal. Ele não convive com o mal e nem abençoa o mal. E por outro lado, Deus é amoroso e fiel e Ele não suporta perder aqueles com quem Ele se comprometeu. Olha que tensão. Deus precisa lidar com o pecado, mas ao mesmo tempo Ele salva pecadores. Como lidar com essa tensão? Só há um jeito, gente, de explicar e resolver essa tensão. É somente por meio da cruz. A cruz explica como que Deus resolve essa tensão. E a Bíblia nos mostra que na cruz o nosso pecado ele foi atribuído, ou seja, o nosso pecado ele foi imputado.
Ele foi colocado sobre Jesus para que a justiça de Jesus fosse imputada sobre aquele que crê. Veja que a condição é a fé. Mas é isso que aconteceu. A Bíblia nos mostra que ali na cruz, conforme o texto que foi lido aqui durante a liturgia, Deus fez daquele, falando de Jesus, que não tinha pecado, um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele, em Jesus, nós, aquele que crê, fosse feito justiça de Deus. Vejam vocês que ali na cruz, Deus ele despejou toda a ira dele contra os pecadores na pessoa de Jesus. A ponto de Isaías 53:10 dizer que na cruz Deus mói o próprio Filho. Ali na cruz, então, Deus, ele satisfez tanto a justiça, porque o pecado foi punido. Olha como que Deus resolveu a tensão. Deus, ele satisfez tanto a justiça, porque o pecado foi punido, quanto a fidelidade e o amor, porque agora ele pode nos aceitar e nos perdoar, mesmo eu e você tendo todas aquelas qualificações negativas. Então a única forma de nós nos aproximarmos diante de Deus é por intermédio de Jesus. Fora de Jesus não tem vida. Nunca se esqueça aqui, outro texto que foi lido na liturgia, nunca se esqueça que é somente por meio da cruz que Deus pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha que lindo. Como que Deus trata o pecado? A única forma de você poder ser salvo é em Cristo. Vejam então que a cruz foi o único recurso para que essa tensão fosse plenamente resolvida. Deus, ele vestiu Jesus com o nosso pecado e pegou a justiça do Filho e veste sobre aquele que crê em Jesus como Salvador. Essa foi a única forma de Deus resolver essa tensão. Então na cruz, o perfeito Filho de Deus, que é Jesus, ele na cruz foi lançado fora. Ele é que foi tirado da mesa sem uma migalha sequer, pegando os ditos daquele texto. Ele que foi tirado sem uma migalha sequer, para que nós que não éramos filhos, nós éramos cães, para que nós que não éramos filhos de Deus, pudéssemos agora ser adotados e entrar para a família de Deus a partir do momento que você crê em Jesus como seu Salvador. Dizendo de outra forma, ali na cruz, Jesus, ele teve que se tornar um cão para que nós, que éramos o cão, pudéssemos nos tornar filhos e sentar à mesa de Deus. Na cruz, Jesus foi completamente excluído. E excluído pelo próprio Pai. Ali ele foi considerado como um cão, para que os verdadeiros cães, ao crerem nele como Salvador, podem ser considerados como filhos. É somente por intermédio de Jesus, gente. Vejam que o Filho, Jesus, ele teve que se tornar um cão, para que nós pudéssemos ser trazidos à mesa da comunhão com Deus. Peço que você abaixe a sua cabeça. Reflita como está a sua vida. Eu queria chamar a sua atenção para o fato de que a vida só vale a pena ser vivida no Filho, em Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, mesmo sem merecermos. Aqui está o teu povo, Pai. Sabemos que nós não merecíamos tamanha bondade do Senhor em nosso favor. Ninguém aqui, Pai, tem as qualificações necessárias. Mas obrigado porque o Senhor nos amou de tal forma que a tua palavra diz que o Senhor moeu teu filho na cruz. Nos ajude a entender, ó Pai, que o que vai valer é a vida com o Senhor. E fora de termos comunhão com o Senhor por intermédio de Jesus, a nossa vida aqui é sem significado. Obrigado, Pai, porque na cruz
o Senhor foi tirado fora, sem uma migalha, para que nós fôssemos trazidos para a mesa da comunhão com o Senhor. Pai, eu peço que o Senhor visite cada coração aqui nessa noite. Não sei a luta, a dificuldade de cada um, mas eu peço, Pai, que o Senhor inculque em cada mente, em cada coração, de que a vida só vale a pena ser vivida no Senhor Jesus. Nos dê uma ótima semana, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.